Fala, gurizada! Tudo certo? Fala, sofredor gremista! Fala, secador colorado! Acabou agora! Ali na Arena Lugada, deu ruim pra eles, rapaz. Empate em 0-0 aí do Grêmio com o CSA em casa. O CSA tinha ganhado a partida de ida, mas antes de falar do jogo, apresentar a gente aqui para quem ainda não conhece. O meu nome é Oscar, esse aqui é o Didon, o meu primo. A gente criou esse canal aqui para poder tratar dos pós-jogos aí da dupla Grenal, e hoje é o dia em que só tem um jogo, né, diferente das rodadas do Brasileirão em que a gente faz os pós-jogos junto. Mas hoje tinha aí essa decisão, eu chamei de decisão, né? E aí eu tava até cornetando o Didon aqui, porque não foi ninguém na arena, né? Uma decisão aí que valia inclusive parte financeira para o Grêmio, valia a classificação para uma competição aí com possibilidade de título. E infelizmente a vitória do Grêmio, infelizmente para os gremistas, né? A vitória do Grêmio não veio, para nós é uma maravilha ver isso cair de novo. Mas vamos comentar um pouquinho do jogo. Teve polêmica de arbitragem de novo, para variar. A arbitragem no Brasil é muito fraca realmente, mas eu acho que não justifica o desempenho do Grêmio como um todo durante o jogo e para a proposta do jogo, que era aquele jogo de corda esticada, aquele jogo para dar 100%, 110% para conseguir pelo menos ali um empatezinho para tentar levar para os pênaltis e tentar classificar. Mas não foi o que aconteceu. Tá, mas e aí, Didon? O que tu tem para me dizer desse jogo? Quem é que foi bem, quem é que foi mal? O que o Mano poderia ter feito diferente? Fala um pouco desse confronto aí, desde o primeiro jogo até agora também. O que tu achou desse jogo aí? Cara, então, o Grêmio veio com obrigação de ganhar, né? Com no mínimo um gol. E eu tava certo que isso ia ser possível, né? O CSA é um time de Série C. E Obrigação, né? aí. Exatamente. E aí o primeiro tempo eu achei bom, né? Achei que o Grêmio veio assim com vontade, pelo menos, que nem isso a gente via nos últimos jogos. E isso eu acho que o Grêmio deu uma melhorada assim nesse quesito assim, no primeiro tempo. Aí com algumas chances, né? Principalmente no último lance do primeiro tempo, o Ronald deu um chute na trave, falei, bah, que ali eu acho que é a classificação. Se ele faz aquele gol, a gente já está classificado certamente, né? Mas aí, como bateu na trave, logo terminou o primeiro tempo, eu falei, bah, vai ser. Mas ainda estava acreditando, né? Mas ainda ia ser mais difícil. E aí voltou o segundo tempo, o time começou a se descaracterizar, se apavorar. O Grêmio já não joga bem sem precisar fazer o resultado. Ainda precisando buscar o resultado, parecia assim, quanto mais o tempo corria, mais o Grêmio Não, se desesperava. certamente o relógio nessa hora começa a contar contra. E até eu preciso fazer essa corneta assim, a arena de novo estava vazia, e aí, do meu ponto de vista, era uma decisão, né, até do ponto de vista não só de um título possível do Grêmio pela tradição, pela camisa e tudo mais, mas também pela questão financeira. E aí uma coisa que eu estava pensando agora é que a pressão contra não contou tanto porque não tinha tanta gente. Eu lembro de ter escutado no início do segundo tempo aquela musiquinha clássica de quando a torcida está pressionando e tal, mas aí o Grêmio teve algumas chances mais efetivas, mais claras, a torcida se empolgou, veio junto, só que cada minuto ali contava. E se tu for pensar, o CSA não fez muita cera, cara. Eles jogaram o jogo deles, entendeu? Uma coisa que eu notei no CSA, assim, eles, eles não desperdiçavam a posse de bola. Sabe aquela coisa de rifar a bola? De chutar para frente? Não, o cara dava uma prendida na bola, esperava o lateral ultrapassar ali, tentava fazer algum tipo de lançamento. Coisa que nem às vezes o próprio Inter faz, que eu fico nervoso com isso daí. Mas o cara não, o cara meio que dava uma prendida na bola, tentava valorizar a posse. É verdade, é verdade. Assim, realmente não fizeram cera. Não Eu fizeram, nem tinha cara. parado, não tinha parado para pensar Eles não nesse fizeram quesito cera aí. É verdade. e dentro das possibilidades deles, eles tentaram valorizar a posse de bola. E foi isso que também foi surpreendendo o Grêmio de alguma maneira. Sim, sim. E teve toda a questão da arbitragem, né? Mais uma vez, para variar, agora já é jogo sim e jogo também, né? E o Grêmio fez um gol completamente legal e aí
chamaram no VAR lá, e o juiz teve a cara de pau de anular. Você tá falando do lance da falta, do No gol lance da anulado no falta. final do jogo. Teve aqui assim, ó. Eu achei que o árbitro ele cedeu a pressão no próprio Grêmio. Para mim ficou claro isso quando o juiz foi chamado ou foi pro VAR para revisar o vermelho do cara lá do CSA. Tanto que até o narrador ele falou ali na transmissão que o árbitro tinha falado: eu quero ver o lance, eu quero ver. E tipo, normalmente não parte dele. Normalmente quem aciona o juiz de campo é o VAR. Ele fala: ó, vem revisar o lance. Não o cara verbalizar que quer ir ver. Mas ele quis ir lá revisar o lance e no fim das contas nem vermelho ele aplicou. Ele aplicou o amarelo. Até soa um pouco estranho porque normalmente a revisão é para vermelho. Só que ele entendeu que não era vermelho, mas talvez ele pensou que deveria, pela falta, ter aplicado o amarelo. O que eu penso? Cara, o jogador do Grêmio deu uma provocada no cara, sobrou um tapinha no rosto ali. Pra mim não era para lance vermelho. E o lance do gol anulado, o cara sofre uma carga nas costas. Só que assim, de novo, é um contato fraco, só que é um contato que sempre que é no goleiro é marcado falta, cara. Qualquer toquezinho no goleiro, mas não era o goleiro, beleza. Mas assim, para mim, os erros de arbitragem têm sido muito no lance da intensidade, aquele negócio de pegar o frame devagar e marcar falta para qualquer coisa, entendeu? Não, e o lance do próprio VAR ali, do lance do pênalti, do pênalti não, do gol anulado, ele demorou acho que uns 3, 4 minutos para ir, né? E aí, sendo que era uma coisa óbvia, eu até achei que tinha sido um impedimento, porque tinha 2 jogadores ali na linha, ali, deu bate-rebate, falei, não, deve ter algum impedimento, alguma coisa assim, mas não foi, né? E aí ele demorou um lance óbvio que tem que ir no VAR, não tem que ficar discutindo, ele não vai no VAR ali, olha, né? E aí ele deu, acho que foram 8 minutos, né, de acréscimo. Sim, ele deu 8 minutos e Deu 8 praticou minutos e 15. foram. E aí foi até o 15. Daí deu pra ver que o juiz ali Compensou? queria dar uma compensada de alguma forma. Só que daí já expulsou o Arezzo, né? Que tomou o cartão vermelho, deu um peitaço no juiz ali. Então, tu deixar mais tempo com teu time com um a menos, isso não é nem compensar, né? É até favorecer um possível gol que eu acho que eles quase fizeram, né? Um gol nos últimos lances, Foi, assim. meu, é verdade, o cara perdeu um gol na cara lá. Eu falei, É, pô, agora o cara vai Volpe. humilhar, né? Não, Mas. daí seria. Ai, Então meu Deus. o Grêmio agora, além de estar jogando mal, né, joga contra, eu acho que até o Volpe falou isso no final do jogo. Diz que a Cara, gente joga mas contra assim, ó, times e ainda contra a arbitragem. é o que eu digo, tá? Claro, depende muito do confronto, mas assim, eu acho que os clubes grandes, principalmente quando se deparam com confrontos com clubes de Série B, Série C, eles têm que passar por cima de tudo. Eles têm a obrigação de passar, inclusive, por erro de arbitragem. Porque assim, pega a posse de bola do Grêmio no primeiro tempo, mais de 60%, mapa de calor que eu nunca vi mais vermelho igual. Então, assim, o Inter que já foi muito prejudicado, o Grêmio também, mas assim, o maior escândalo de arbitragem da história do futebol brasileiro, todo mundo sabe que é 2005. E o Inter já passou por vários desses episódios, e aquilo é um ponto de exceção. Aquilo lá foram anulados jogos. Quando tu chega nesse nível é outra história. Agora, assim, quando tu enfrenta algumas sequências de erros de arbitragem, eu acho que, muito embora óbvio que não deve acontecer isso, mas o futebol brasileiro, o clube brasileiro ele tem que estar preparado para enfrentar isso e não perder tantas oportunidades, entendeu? Pô, tá na frente do gol, tem que aproveitar a chance, cara. Não pode falhar porque isso vai fazer diferença lá na frente, tá ligado? Sim. Não, mas tu tá comemorando aí, mas daqui a pouco sobra pra vocês também, né? Mas Porque. acabou de acontecer com o Mirassol, né? Aquele lance de bola no toque na mão lá, aquilo é pênalti, cara. Não tem discussão. Não, mas isso aí foi um lance, assim, o Grêmio é O um cara jogo não sim, um foi jogo nem também, um visado. jogo sim, um jogo também. Né? Então, e aí os caras ainda tem que usar essa, vamos dizer, cartada no Grêmio e CSA, né? Não foi nem um Grêmio Flamengo, não foi nem um Grêmio Corinthians, então é bem uma coisa, alguma coisa, algo aí, como diz o outro, né? Algo aí. Pois é, e o Inter agora na quinta-feira vai enfrentar o Maracanã aqui no Orlando Scarpelli, né, em Florianópolis, porque o Maracanã acabou vendendo o mando de campo. Eu não esperava isso, porque o placar, querendo ou não, ele é magro. Eu acredito,
imaginava que eles fossem fazer o jogo deles lá, mas pensando como um clube do tamanho deles, qualquer arrecadação já é de grande valia, e principalmente tratando é, do Inter, que aqui em Santa Catarina tem um público forte, Florianópolis tem e tudo mais, então eles vão conseguir arrecadar um bom dinheiro para eles. Eu não acho que seja jogo para golear, mas também não acho que o Inter vá correr grandes riscos. Eu acho que o Inter vai conseguir com uma estratégia suficiente, entendeu? Por exemplo, eu acho o Mirassol muito mais time, joga um futebol muito melhor do que o próprio Maracanã, entendeu? Então eu não posso acreditar que o Inter não vai conseguir suplantar o Maracanã na quinta-feira. Mas por isso que eu entendo que o Grêmio deveria ter feito valer aí o fator caso, o fator tradição na competição, para passar pelo CSA aí, independente No final das contas, foi até dessas bom, questões. por um lado, cair fora da Copa do Brasil, porque tem um pouco mais de tempo para treinar, né? Sobrou a Sula ali. Claro que se fosse escolher sair fora, né, melhor seria sair da Sula, até porque é muito desgaste de viagem mais longe. E premiação também menor, né? Sim. E tem a leve chance ainda de rolar um Grenalzinho, né? Se o Inter perder pro Bahia. Mas tu sabe o que aconteceu em eliminatória de Sul-Americana em 2008, né? Grêmio não, né? Então já tem um 2008 históricozinho. é quase milênio passado. Aqui, ó. Vai ver. Mas é isso, cara. Eu acho que do jogo de hoje era isso. O Grêmio aí vai ter a perspectiva agora de se recuperar no Brasileirão, hein? Que tá. Ó, o xerife lá atrás, meu gato aí, ó. Mas o Grêmio vai ter a perspectiva de se recuperar agora também com a parada do Super Mundial aí. E tem a Sul-Americana, que é um título possível. Hoje em dia a Sul-Americana, até tu ali fez uma referência que faz tempo que o Inter ganhou o título, mas naquela época, cara, era uma segunda Libertadores realmente, porque os clubes eram muito fortes. Hoje a gente não vê tradição nem no Boca Juniors, na Libertadores direito, assim. Então, assim, aquela época o Inter ganhou jogo do Estudiantes, do Verón e tudo mais, naquela época lá. Do próprio Boca Juniors na Bombonera, nós ganhamos de 2-1 lá, então era outra competição na época. Mas é um título possível, é um título que está aí para ser disputado, e o Grêmio, querendo ou não, se conseguir uma recuperação, tem condições de ganhar. Só que eu acho que assim, a gestão Alberto Guerra não está com cara de quem vai ter sucesso em alguma coisa. Eu acho que o próprio público na arena hoje mostrou isso. O público fraquíssimo da arena hoje mostrou que não se trata de um protesto contra o clube ou contra o treinador, até porque o treinador chegou agora e é o Mano Menezes, que dispensa apresentação. Mas acho que é um protesto contra a gestão do Alberto Guerra, sabe? Sim, e aí eu vi um pessoal falando, horário ruim. Aí tu para pensar, alguns anos atrás todos os jogos eram quarta-feira às 9h30. O que Todo muda mundo de achava terça para bonito. quarta? Não muda nada, né? E todo mundo fazia fumaça na hora do jogo lá. Tá Exatamente. ligado? Então o pessoal tá largando, né? Porque além de toda essa questão da arbitragem, tem questão da diretoria, tem questão do time, dos técnicos, que a gente parece que tá ainda na pré-temporada, né? É triste. Meio do ano tá aí. Mas é isso, gurizada. Esse aqui é o nosso pós-jogo de hoje. A gente vai fazer o pós-jogo também do jogo do Inter contra o Maracanã na quinta-feira. E, bom, desde já a gente pede para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos aí, deixa o like, dá o hype no vídeo aí se tiver disponível a opção no YouTube também. Até o E xerife aí tá pedindo like. aí, ó lá, tá fazendo assim, ó, tá vendo lá? Mas a gente se vê aí na quinta-feira no pós-jogo então. Grande abraço aí, Didon. Até o próximo jogo. Até o Valeu, próximo Oscar. pós-live. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite, É valeu. nóis. Valeu, valeu.